Olá pessoal, iniciando aqui a nossa aula sobre grandezas físicas, vamos começar pela definição. Grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir, dar uma unidade e comparar com um modelo padrão. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma mesa, eu tenho condições de medir essa mesa? Eu tenho instrumentos para medir essa mesa? Eu tenho, né? Eu posso medir essa mesa com uma régua, posso medir essa mesa com uma trena, tá? Então, se eu fosse medir com a régua, né, ela provavelmente, né, ia dar na unidade de centímetros. Por exemplo, vamos imaginar que essa mesa tivesse 50 centímetros de largura. Se eu usasse uma trena numa escala diferente, poderia me dar na unidade de metros, né? Então, e o mesmo tamanho, né, esse mesmo tamanho aqui, então poderia ser expresso na escala de metros, tá? Então, o comprimento é uma grandeza física, tá? Porque eu posso medir. Nós temos a unidade padrão, que é o metro, simbolizado por m, tá? E tudo que a gente medir, indiferente em que escala seja, tá? A gente está sempre comparando com o metro padrão, tá? O que nós, outra coisa que é uma grandeza física, a massa de um corpo, né? Posso medir a massa de um corpo? A gente usa muito o peso, né? Mas a gente vai estudar esse ano que o termo peso é um termo errado, tá? Na verdade, a gente mede a massa de um corpo, tá? Então, que instrumento que a gente usa para medir a massa de um corpo? A gente usa uma balança, né? Quando você sobe na balança, ela dá lá a tua massa em quilos, né? Então, imaginar que você vai lá na balança, ela te informa que você tenha 50 quilos. Então, massa é uma grandeza física, porque podemos dar uma unidade, né? O quilogramo, que é o padrão. Letra que simboliza essa unidade é o kg, né? E quando a gente está medindo, né? Não está medindo a massa, a gente está comparando com um modelo padrão, tá? Nós temos um modelo lá, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui fosse 1 quilo, né? 1 quilo. Então, tudo que a gente medir, tá? Estou comparando com esse 1 quilo. Se algo mede 50 quilos, seria como você botasse, né? 50 pedaços desse de 1 quilo, um do ladinho do outro. Porque o nosso modelo padrão é esse daqui, tá? Lá em comprimento a mesma coisa, né? Se algo mede 2 metros, né? Seria como botar então um metro padrão, um do ladinho do outro. Ou se algo mede 2 quilômetros, seria como botar 2.000 vezes, né? 2.000 pedaços de 1 metro, um do ladinho do outro, tá? Porque nós temos um metro padrão, né? Nós temos um metro padrão. E nós temos o quilo padrão também, tá? E tempo é algo que a gente pode medir também. O que a gente pode usar para medir o tempo? O relógio, né? O relógio. Quais são as unidades que nos dá um relógio? Unidades de tempo. Ele nos dá unidade de hora, né? Dá unidade de minuto, dá unidade de segundo. Tá? Mas temos outras unidades também. O dia também é uma unidade de tempo, tá? A semana também é uma unidade de tempo. O mês, o ano, o século, tudo isso é unidade de tempo. Em física, né? O tempo, a unidade padrão, é o segundo. É o segundo. Simbolizado pela letra S. Tá? Então, se você medir alguma coisa, algum tempo que dá 1 minuto, né? Significa que o minuto tem 60 segundos. Então, esse evento que durou 1 minuto é 60 vezes maior
que o tempo padrão, que é 1 segundo. E nós temos outras grandezas físicas fundamentais, tá? Na disciplina de física, né? Nós temos aí a corrente elétrica, nós temos aí a temperatura, a quantidade de matéria, a intensidade luminosa, que a gente vai estudar ao longo do segundo ano e terceiro ano, tá? Mas aqui na mecânica, tá? Comprimento, a massa e o tempo são as grandezas fundamentais, são as grandezas principais que a gente vai usar na mecânica, tá? E todas as outras grandezas que surgem aqui na mecânica são derivadas dessas três. Por exemplo, mais à frente a gente vai estudar, por exemplo, uma grandeza chamada velocidade, tá? Que é a rapidez com que os corpos se movimentam, tá? E a velocidade de um corpo é a razão, tá, entre a distância percorrida dividido pelo tempo, né? Então, se um objeto sai de A e vai para B, ele percorre uma distância em metros, por exemplo. E isso durou um tempo, tá? Durou um tempo. Vamos aqui botar números para ficar mais fácil você entender. Algo se movimentou durante 40 metros, de A para B. Uma pessoa caminhou 40 metros, tá? E ela fez isso num tempo de 10 segundos, tá? 10 segundos. Aqui é segundos, né? A unidade de tempo é segundos. Então ela demorou 10 segundos. Então como é que eu ia calcular essa velocidade? 40 dividido por 10. E aí repara, a unidade, né? 40, a unidade que é a distância, né? A unidade é metro. E a unidade de tempo é o segundo. Então esse resultado aqui me daria 4, né, metros dividido por segundo. Tá? Foca aqui na unidade. Ó. Nós temos aqui uma unidade composta das três grandezas fundamentais da mecânica, tá? Que é o metro e o segundo. Tá? E isso vai acontecer bastante no decorrer do ano, nesse curso de mecânica que a gente está estudando. Tá? Todas as outras grandezas que surgirem vão dar unidades compostas dessas três, do metro, tá? Do segundo e do quilo. Vai ter grandezas aí que vão ter as três, quilo, metro e segundo, tá? Algumas vão ter duas, né? E quando surgir só uma, né? Aí é porque é uma grandeza fundamental, porque a grandeza fundamental são puras, né? Comprimento em metro, massa em quilo e tempo em segundo, tá? Aí quando surge composta, é uma grandeza derivada. Uma derivada, tá ok? Então, essa parte inicial eu vou encerrar aqui, tá? Vou dividir a aula de hoje em algumas partes para ficar mais leve o arquivo, para depois poder postar para vocês aí no WhatsApp, tá ok? Então, essa parte eu vou encerrar e vou seguir no outro vídeo.